Pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, estamos de volta. De todas as heresias que eu já vi, porque nós estamos vivendo o tempo das heresias, doutrinas falsas por todos os cantos. Nós estamos vivendo a deformidade no caráter. Difícil você encontrar um caráter verdadeiro hoje. Difícil você encontrar o caráter de Cristo hoje. Mas vamos ver, de todas as doutrinas falsas que eu já vi, a maior delas foi aquela que diz que o sangue não salva. Esta foi a pior de todas. O tal homem que afirma isto, ele usa de sofisma para dizer o seguinte, que quem salva é a graça, o sangue só nos conserva limpo. Olha só o sofisma que usa para poder enganar as pessoas. Mas vamos lá, não existe graça sem sangue e não existe sangue sem graça. Imagina lá no Velho Testamento, se você pegasse um cordeiro, o adorador, o pecador que pecava, levava um cordeiro e entregava ao sacerdote. Imagina se aquele homem colocasse as mãos na cabeça do cordeiro, transferindo a sua culpa para aquele animal inocente e deixasse aquele cordeiro vivo. Será que aquilo tinha algum efeito, algum valor? Será se Cristo tivesse vindo e não tivesse morrido na cruz do Calvário, teria algum efeito para nós? O próprio Jesus, ele disse assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero. No entanto, seja feito o que tu queres. Estou falando com minhas palavras. Olha só, porque teria que derramar aquele sangue, ele teria que ir ao Calvário para poder nos comprar. E ali ele iria nos resgatar, nos redimir e remir a nossa culpa. Por isso, em Colossenses capítulo 1, versículo 14, até o 16, você pode ler, que Paulo diz, temos a redenção e a remissão pelo sangue de Cristo. Nós temos a redenção e a remissão pelo sangue. Observe, Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Se não houvesse o derramamento de sangue, jamais haveria remissão. Jamais ele poderia expiar as nossas culpas. Jamais teria acontecido a expiação, ou seja, ele teria levado as nossas culpas, ele teria ocupado o nosso lugar se ele não derramasse o seu sangue. Então observe, quando aquele adorador levava o cordeiro e colocava as mãos na cabeça do cordeiro, você vê que isto é uma figura de Cristo. Observe, o cordeiro era um inocente, que não tinha pecado. Quem pecou foi o pecador, aquele adorador que pecou. Então a culpa estava nele, mas ele colocava as mãos na cabeça do cordeiro, transferindo a sua culpa para aquele cordeiro. E o sacerdote vinha e cortava a jugular daquele cordeiro. Antes disto, ele amarrava as mãos e amarrava os pés. E depois cortava a jugular. E ali, aquele animal, o seu sangue descendo, ele começava a tremer ali, a balir, e até descer sua última gota de sangue e ele morrer. Era uma morte, meu Deus, muito dolorosa. Era uma morte muito triste, mas o pecador teria que ver, ele teria que observar. Deus teria que deixar ele ver a impressão visual de como aquele inocente estava levando os seus pecados. De como aquele inocente estava levando a sua culpa. Isto é uma figura de Cristo. O animal, a vida do animal não podia voltar sobre o adorador. Então o sacrifício, lá no Antigo Testamento, ele cobria os pecados, mas não removia os pecados. O adorador voltava a pecar e trazer o cordeiro de ano em ano. Observa só, se você pega um quadro e você coloca a palavra pecado naquele quadro, e depois você vai e cobre com um pano, aquela palavra pecado só está coberta, só coberta. Ela não foi apagada.
Agora, se você vai lá naquele quadro e passa uma esponja e apaga aquele nome pecado, então foi apagado. No Antigo Testamento, o sangue de bodes e de touros, de cordeiros, cobria o pecado, mas não removia o pecado. Mas, no entanto, o sangue de Cristo, ele remove o pecado, faz desaparecer da sua vida. E além disto, ele nos conserva limpo. Além de remover, vai nos conservar limpo. Uma coisa é você limpar o chão, outra coisa é conservar o chão limpo. O sangue de Cristo faz as duas coisas. Ele compra, ele vai remir a tua culpa, ele vai te limpar e também vai te conservar limpo. Então observa só. Deixa eu te dar um exemplo bem prático aqui para que você possa entender o efeito do sangue de Cristo. Suponha que você vai viajar de ônibus para uma cidade distante. Aí você vai à bilheteria onde o homem vende as passagens. O que ocorre? Você chega lá e diz, quanto é a passagem? Suponha que o homem diga R$100. Então você pega os R$100 e entrega para aquele homem. Aquele dinheiro está comprando a passagem, comprando o bilhete. Então o homem recebe o dinheiro e depois entrega para você o bilhete. O bilhete é a passagem. A passagem é quem credencia você a viajar. Quando você vai entrar no ônibus, você entrega aquela passagem para o motorista. Então você vai ao seu destino final. Olha só. Esse dinheiro que compra a passagem é o sangue de Cristo lá no Calvário. A passagem em si, o bilhete, é o Espírito Santo, que vai te levar ao destino final. Ou seja, que é o requisito para você entrar naquele ônibus e chegar ao destino final. Observe, esperemos que no ônibus não aconteça nenhum acidente no caminho, né, para você não chegar. Então muitas pessoas é assim, acidentes acontecem na vida deles que atrapalha a chegada ao final. Mas vamos lá. Então você tem aqui, o sangue de Cristo, ele compra, ele paga a dívida, ele paga o preço do pecado, para nos dar o quê? A vida que estava nele. Quem é a vida? É o bilhete, o Espírito Santo, é a vida que vem. Porque o profeta William Branham diz, o Espírito Santo só vem através do Calvário. Primeiro você tem que aceitar o que foi feito lá no Calvário, porque lá no Calvário ele levou as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ali no Calvário ele nos sarou, basta você só crer. Se você tiver uma doença agora e você crer que ele fez lá por você, lá no Calvário, você está curado agora mesmo. É só uma questão de crer. É só uma questão de crer. Então você não pode separar uma coisa da outra. Você não pode separar a graça do sangue, nem o sangue da graça. Você não pode separar a misericórdia do sangue. Só existe misericórdia se tiver sangue. Só existe intercessão se tiver sangue. E você não pode separar a fé disto, porque você não tem salvação sem fé. Você precisa crer que Cristo derramou seu sangue, derramou seu sangue precioso, o sangue de Deus, para te comprar, para te salvar lá no Calvário, para levar as tuas enfermidades, as tuas dores, para tirar de você o castigo e te dar a paz. E pelas suas pisaduras, pelo que ele sofreu, você foi sarado. Nós fomos sarados. Você precisa ter fé para crer. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, a Bíblia ensina para nós assim, ó, que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A saber, olha o conectivo aqui, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem. Se você não crê, já era. Se você não tiver fé, já era. Então isto tudo está associado. Você não pode separar. É claro que o sangue de Cristo nos conserva limpo. Mas eu chegar e dizer que o sangue não salva, isso é uma blasfêmia, gente. Isso é um engano. A única maneira de Deus salvar é através do sangue. A maneira, apenas a maneira. A maneira de Deus salvar é através do sangue. Porque se este sangue não tivesse sido derramado lá no Calvário, nós estaríamos perdidos.
Se possível, passe de mim esse cálice. Repetindo aqui para você entender. Mas não seja feito o que eu quero, entretanto seja feito o que tu queres. Ou seja, se ele tivesse desistido ali, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos perdidos. Se o sangue não fosse derramado, nós estaríamos perdidos. Então, o tal homem que afirma isto, ele vai sofismar até o último momento. Se ele não se arrepender do que disse e voltar atrás, ele vai sofismar, vai usar de sofisma, ele vai achar um arrumadinho, uma maneira de enganar você. Isto é sofisma, é quando a pessoa tem aquela maneira hábil de tentar enganar você. Eu estou explicando aqui de uma forma para você entender. Se você for no dicionário, você vai ver o que é a palavra sofisma. Então, observa só. Ele usa de sofisma para enganar você. Então tome bastante cuidado, que isto é uma das maiores blasfêmias que eu já vi. Isto é uma das maiores heresias, ou a maior de todas as heresias. Tem um outro lá que afirma que a salvação é familiar, quando a Bíblia diz que a salvação é individual. É outra blasfêmia, mas esta superou todas. Todas as heresias do mundo, esta superou todas. E não vem me dizer que foi o profeta William Branham que falou isso, não, que você é um mentiroso, você é um enganador. E não vem me dizer que o profeta William Branham errou quando falou que o sangue salva. Ora, você sabe mais do que o profeta William Branham? Ora, deixe de ser enganoso, deixe de ser mentiroso, deixe de ser blasfemo. Não faça isto, seja homem de verdade, se arrependa do que você disse. É bonito, humildade não é um fracasso, não é uma falha, é uma virtude. O homem voltar atrás e dizer que errou, que falhou nisto, aí terás o meu apoio. Mas se continua nesta doutrina falsa, enganosa, jamais serás o meu inimigo. Mas vamos lá, deixa eu só concluir aqui para você entender. Uma reflexão rápida. Sem o sangue de Cristo, você jamais tem o parente redentor. E olha, se você olhar no Velho Testamento o que o parente redentor fazia, basta você investigar lá na lei o que ele fazia, uma figura para Cristo, um familiar endividado, o parente redentor poderia vir, aquele familiar endividado, ou um filho seu endividado na escravidão para tentar pagar a dívida. Mas o parente redentor poderia vir, pagar a dívida e tirar aquela pessoa da escravidão. Sem o sangue, você não tem o parente redentor. O parente redentor vem através do sangue, porque parente tem o mesmo sangue. Hoje eu tenho o mesmo sangue de Cristo. As pessoas querem separar. Não, mas o líquido vermelho lá, o líquido não é mais o líquido vermelho, é o sinal, é o Espírito Santo. Quem é que não sabe disso? É o Espírito Santo dentro de nós, sim. Mas tem que aceitar o que foi feito lá. Tem que se arrepender e aceitar o que foi feito lá. Porque se não aceitar o que foi feito lá, o sangue da nova aliança, você não recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo só vem sobre sua vida quando Deus reconhece a sua fé. Que você aceitou o que foi feito lá no Calvário. Sem o sangue você não tem o sumo sacerdote, você não tem o intercessor. Observa, agora para os católicos. Católicos não creem nessa crença que Maria é medianeira, é mediadora, é intercessora. Só existe intercessão se houver sangue. O único que derramou o seu sangue precioso, o sangue de Deus, que comprou a igreja foi Cristo. Ele é o único intercessor. Ele é o único mediador. Só existe mediador se houver sangue, porque Cristo fez a mediação lá no Calvário entre Deus e os homens. Ali ele nos reconciliou a Deus. Vamos lá? Só existe sacrifício contínuo se houver sangue. Só existe misericórdia se houver sangue. Então não creia em tal blasfêmia. Aos esclarecidos, eu não estou falando isso para os esclarecidos que já sabem. Você pode até pular esse vídeo, você que já é esclarecido da verdade. Mas para aqueles que estão sendo enganados por este enganador, tente compartilhar este vídeo para que as pessoas vejam a verdade das Escrituras Sagradas.
Meu objetivo não é atacar pessoas, jamais. Eu e o irmão Fabrício não estamos para atacar pessoas, nós estamos unidos para propagar a palavra verdadeira, a fé perfeita. Fé perfeita, gente, não é uma associação para fins lucrativos. Fé perfeita é quando você tem a fé verdadeira na palavra. Isto é a fé perfeita. Não é aquela associação de João Pessoa para fins lucrativos, para levar um homem, para tornar o homem o protagonista de uma história. Não, gente. Não é para angariar dinheiro e te dar mansões e carrões. Não, gente. Não é isso. Fé perfeita é quando você tem uma fé verdadeira na palavra. O nosso objetivo é lutar contra os espíritos errados que usam pessoas para fazer isso. Não temos nada pessoal contra ninguém. Aliás, nunca fiz parte de grupo, não depende de grupos e não depende de homens. Eu dependo de Deus. Nós dependemos de Deus. Nunca fui atrás de homem algum para me respaldar em alguma coisa. Jamais. Os homens é quem vem às vezes atrás de mim. Mas eu não vou atrás de homens, porque nós não precisamos de homens ao nosso lado, dominando como o nicolaísmo. Não. Cada igreja é independente, cada pastor é independente, cada pastor é autônomo, não existe um pastor sobre outro pastor. Reflita nisto. Pense nisto com todo carinho. Não seja fanático por um pastor. Não seja fanático por uma igreja. Não seja fanático por uma religião. Isto vai te levar ao inferno. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Eu espero ter ajudado. Pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, nós voltamos e apresentamos mais um programa, Pedra Angular. Se você pudesse, compartilhe este vídeo, se inscreve no nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, vamos deixar a vinheta aqui para você ver, não com o objetivo de angariar nada, não ganhamos nada com isso, mas o nosso objetivo é propagar a fé reveladora, a fé apostólica, a fé original, para que você seja alcançado. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe grandemente. Shalom. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.